Olá pessoal, aqui é Alexandre Segato gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. E já aviso para vocês, fiquem até o final que esse vídeo está muito bom. Ali por 2008, uma conceituada revista esportiva fez a seguinte matéria: e se os clubes atuassem somente com jogadores revelados em suas categorias de base ou quando foram trazidos para suas divisões inferiores? Para nenhuma surpresa, o time do Grêmio ficou em primeiro lugar na lista. Em segundo lugar estavam as categorias de base do São Paulo. A matéria consistia em analisar quais eram os melhores jogadores, posição por posição, revelado nas categorias de base do clube que ainda estavam em atividade. Por exemplo, um grande jogador revelado pelo clube, mas que já estivesse aposentado, não entraria na lista. Tinha que ser somente jogadores que ainda estavam em atividade no momento que a matéria foi feita. E o time do Grêmio, que a revista elegeu o melhor posição por posição, foi o seguinte: o goleiro era o Cássio, os zagueiros eram Anderson Polga e Léo, na lateral esquerda estava o Roger, na lateral direita estava o Tinga. Não me perguntem por que eles colocaram o Tinga de lateral direito, mas era ali que ele estava. O meio-campo era composto por três volantes e um meia. Os volantes eram Eduardo Costa, Emerson e Lucas Leiva, e o meia era Ronaldinho Gaúcho. E no ataque era Anderson e Carlos Eduardo. É realmente um time de respeito, um bom time. E eu fiquei pensando, e se fosse hoje? Quais seriam os melhores jogadores revelados nas categorias de base do Grêmio que ainda estão em atividade? E eu resolvi fazer isso. E o time que eu consegui formar foi: o goleiro é o Cássio. Eu fiquei bastante em dúvida entre ele e o Marcelo Groy, mas os dois são excelentes goleiros, tiveram carreiras brilhantes, mas eu acho que por vários anos o Cássio foi tendo mais destaque que o Groy. Não que o Groy fosse mal nesses anos, mas o Cássio passou anos tendo mais destaques que o Groy. E também meio que um critério de desempate, o fato de ter sido convocado para disputar uma Copa do Mundo, ter feito uma grande partida no Mundial de Clubes, acho que meio que pesa como desempate. Então eu ainda mantenho o Cássio como goleiro. Na lateral direita, eu coloquei o Wanderson. Surgiu muito bem no Grêmio, foi bem no Mônaco, foi recentemente convocado para a seleção brasileira, então o meu lateral direito é o Wanderson. Na zaga foi onde eu tive mais dificuldade em lembrar bons jogadores revelados atualmente pelo Grêmio. Mas me veio à cabeça dois jogadores: o Juan, que hoje está no São Paulo, e o Mário Fernandes. O Juan, ou seja, continua regular, continua jogando em um clube grande. E o Mário Fernandes foi bem lá no time da Rússia, surgiu bem no Grêmio, depois se naturalizou russo e jogou a Copa do Mundo, sempre foi um nível muito alto. Então o meu outro zagueiro é o Mário Fernandes. Na lateral esquerda eu coloquei o Alex Telles. Foi muito bem no Grêmio, até foi eleito o craque do Brasileirão na lateral esquerda em 2013, se não me engano. Depois foi para o Galatasaray, fez grandes partidas lá, jogou no Manchester United e agora está no Botafogo, foi campeão da Libertadores. Então na lateral esquerda eu coloco Alex Telles. No meio-campo, eu mantenho o mesmo esquema que a revista manteve à época, com três volantes e um meia. Os meus volantes são o Arthur. O Arthur jogou demais pelo Grêmio. Foi eleito melhor em campo na final da Libertadores. Depois foi para o Barcelona. Fez boas partidas lá. Não se firmou, foi emprestado para a Juventus. Depois foi para a Fiorentina. A questão é que ele se manteve na Europa, embora ele não tenha ficado muito tempo em cada clube, ele não voltou para o Brasil, como vários jogadores fazem. Ele preferiu ficar na Europa, e futebol para jogar na Europa ele sempre teve. Tem jogador que volta para o Brasil e vira extraclasse aqui. Não, não, o Arthur preferiu ter a carreira dele na Europa. Então um dos meus volantes é o Arthur. Meu outro volante é o Wallace, jogou demais pelo Grêmio, ganhou a Copa do Brasil, depois ajudou o Brasil a ganhar o inédito ouro olímpico, foi para a Udinese, e hoje está no Cruzeiro. O outro volante é o Ramiro, muito bem no Grêmio, ganhou a Copa do Brasil, depois foi além, ganhou a Libertadores, depois foi para o Corinthians, sempre manteve uma boa regularidade por onde jogou. Hoje, se não me engano, está no Cruzeiro, que também é clube grande. Então. E o Meia, embora ele tenha ido muito mal pelo Grêmio no seu retorno e também tenha tido um final melancólico de carreira no Fluminense, eu ainda voto no Douglas Costa, porque a carreira do Douglas Costa em si, ela é muito boa. Ele surgiu bem no Grêmio, depois teve boas passagens para o Bayern de Munique, antes teve muito boa no Shakhtar, que foi o que catapultou ele para o Bayern de Munique.
Também teve bons momentos na seleção brasileira. Sempre a carreira dele lá fora foi muito regular. Então, o meu meia é Douglas Costa. E os meus atacantes são Luan e Everton Cebolinha. O Luan, por mais que tenha sido por um curto período, foi o rei da América. Como eu digo, pode passar 20 anos, só 20 jogadores vão ser eleitos rei da América, porque somente um é eleito. Então o Luan, em 2015, já surgiu muito bem no Grêmio. Em 2016 jogou demais na Copa do Brasil, depois trouxe a inédita medalha olímpica para o Brasil. O Brasil até então não tinha, e depois na Libertadores simplesmente foi o rei da América. Então, mesmo que por um curto período ele tenha tido esse auge, ele foi extremamente bem quando ele teve esse auge. E o outro jogador que eu coloco ali é o Everton Cebolinha. Também surgiu muito bem no Grêmio, depois foi para o Benfica, oscilou lá, mas antes jogou muito pelo Brasil, foi eleito o melhor jogador do final da Copa América e hoje está no Flamengo com certa regularidade, sempre foi muito bom tecnicamente. Então, o meu outro jogador de ataque é o Everton Cebolinha. Bom, gente, eu resolvi fazer a parte 2 do vídeo nesse mesmo vídeo. O que vou falar agora é a comparação dos jogadores da base da revista na época com os de hoje. Vamos lá. O goleiro é o mesmo. Cássio naquela época, o Cássio ainda hoje. Então, empate. Tinga ou Wanderson? Eu voto no Tinga. Tinga jogou muito pelo Grêmio, jogou muito pelo nosso rival, tem uma carreira bem consolidada. Por mais que o Wanderson possa jogar muita bola, não sei se ele alcança todo o êxito que o Tinga teve. Então, voto no Tinga. Léo ou Juan? É até meio injusto, porque o Juan está começando a carreira. Mas o Léo foi muito bem, principalmente do Cruzeiro, onde ganhou 2 Copas do Brasil. Anderson Polga ou Mário Fernandes? Por mais que o Mário Fernandes também tenha disputado uma Copa do Mundo, tenha ido muito bem nos clubes, não, o Anderson Polga jogou no nível altíssimo. Anderson Polga. Roger ou Alex Telles? Roger. Roger foi multicampeão pelo Grêmio, ficou anos jogando em nível muito alto, ganhava um título atrás do outro, e encerrando a carreira ainda ganhou uma Copa do Brasil pelo Fluminense. Roger. Eduardo Costa ou Wallace? O Eduardo Costa ganhou a Copa do Brasil, teve algumas passagens pela seleção brasileira e foi bem no espanhol. O Wallace foi bem ganhou uma Copa do Brasil também, foi bem pela seleção, mas olímpica, teve uma carreira razoável na Europa. Aqui fica bem difícil decidir. Eu vou colocar um empate nos dois. Eu vou colocar um empate. Emerson ou Ramiro? Aqui Emerson. Emerson jogou na Juventus, Real Madrid, Roma, seleção brasileira. Então não tenho o que falar. É Emerson. Lucas Leiva ou Arthur? Aqui eu voto no Arthur. No Brasil, o Arthur jogou muito mais. Isso é fato. Ganhou Libertadores. O Lucas foi vice e eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2006, mas eu acho que o Arthur jogou um nível muito mais alto, um nível muito mais elevado, foi eleito o melhor da final da Libertadores. E na Europa, a única diferença é que eu vejo é que o Lucas Leiva aceitou ficar no mesmo clube. Ele não era sempre titular, mas ficou anos no Liverpool, enquanto o Arthur ficou trocando de clube, mas eram sempre clubes grandes da Europa. Então a única diferença que eu vejo é que um aceitou ficar no mesmo clube e o outro ficou trocando. Mas o nível técnico deles na Europa foi até parecido. Então, o critério de desempate fica sendo o Brasil mesmo, que eu voto no Arthur. Ronaldinho Gaúcho ou Douglas Costa? Não tem como, Ronaldinho Gaúcho. 2 vezes melhor do mundo. Então, isso aí pesa demais. Ronaldinho. Anderson ou Luan? Eu voto no Luan. Acho que o Luan no Brasil foi fantástico, foi muito bem. Ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Seleção Olímpica. O Anderson saiu muito cedo do Grêmio. Na Europa ficou bastante tempo, verdade, mas o maior destaque dele foi no Manchester United, onde nem sempre era titular absoluto, mas fez boas partidas, se tornou lá um volante bom, mas depois retornou ao Brasil para o nosso rival e não foi tão bem. Então, no geral, sim, eu voto Luan. O auge do Luan foi muito bom. Carlos Eduardo ou Everton Cebolinha? Aqui dá Everton Cebolinha disparado. Carlos Eduardo até ganhou uma Copa do Brasil pelo Flamengo, mas nunca foi um grande protagonista. O Everton Cebolinha foi importante bastante na Copa do Brasil 2016 e nem titular era. Depois ganhou a Libertadores pelo Grêmio, foi eleito o melhor jogador da final da Copa América. Então, disparado o Everton Cebolinha. Então, na comparação, ficou 6 jogadores das categorias de base do passado, 3 das categorias de base atual e 2 empates. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do Futebol Simples.
Espero que tenham gostado. Obrigado.